Oi, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Hoje a gente vai apresentar aqui o nosso segundo relatório quadrimestral de gestão do ano de 2025. Então, a cada 4 meses, né, a gente tem que vir aqui nessa Casa Legislativa e fazer a apresentação de todos os dados, atendimentos, a parte financeira, as informações que ocorreram nos últimos 4 meses. Pode passar. Pode passar. Então, essa prestação de contas, né, ela segue a legislação, a Lei Complementar 141 de 2012 e uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 459, de também 2012. Então, aqui a gente sempre coloca o perfil do município, né? Nossa população hoje, pelo IBGE, censo 2022, 19.554. A gente tem uma grande extensão territorial, aí 503.595. Essa informação acaba sendo irrelevante, porque a gente é um município com pouca população, porém uma extensão territorial muito grande, onde a gente tem várias áreas rurais. E isso é um desafio para o setor de saúde, porque a gente não pode ter unidade de saúde em todos os bairros de área rural, porque tem uma população muito pequena lá. Então, acaba sendo um desafio, né? A densidade demográfica, então, é 36,86 habitantes por quilômetro quadrado. E a gente tem hoje cadastrado estabelecimentos de saúde aqui no município 31, e o total de servidores 143. A gente tem o Plano Municipal de Saúde, que é o que rege ainda esse relatório, que ele é do período de 2022 a 2025, então a gente está findando esse Plano Municipal de Saúde, já construímos o novo Plano Municipal de Saúde, que é 2026-2029. Ele, nesse momento, ele se encontra para a população, para consulta pública, ou seja, toda a população pode estar acessando o link, está no site da Prefeitura, está nas redes sociais também, podendo ali nos dizer o que eles esperam da saúde do município, o que a gente poderia melhorar. Então, a gente vai fazer um estudo em cima desse questionário e incluir dentro do nosso Plano Municipal de Saúde, que, posterior a isso, vai ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde também. Então, aqui a gente sempre começa pela parte orçamentária. Nesse quadrimestre, que vai de maio a agosto, né, a gente recebeu aí de Receita de Tesouro Municipal 120.267,15. Transferência do Governo Federal foram 2.383.818,44. Aqui, em julho, a gente teve um pouquinho a mais, porque ele sempre segue uma média, né? Porque entrou uma emenda parlamentar de R$300 mil, então deu essa diferença. Do Governo Federal, a gente entrou, nesses últimos 4 meses, 180.817, sempre bem inferior ao Governo Federal, né? Recursos capital entraram ali no mês de julho 2.783.622. Esse recurso foi referente à construção da unidade básica de saúde porte 3, né, que a gente já deu início às obras. E a gente teve aqui em maio uma restituição, né, um ressarcimento que foi do consórcio CIS Nordeste, que é a sobra do 2024, e eles nos ressarcem e entrou em maio. Enfim, total de receitas no período quadrimestre foi 5.485.870, e até o momento, que é de janeiro até agora, até agosto, né, foram 7.732.157,48. Aqui foram as emendas que a gente recebeu, né? Eu citei ali, foi uma emenda federal da senadora Ivete para custeio, né, da atenção básica, R$300 mil, e esse valor de 2.783.000, que é para a construção do BS Porte 3, novo PAC. Ali. A gente agora já recebeu mais emendas, mas entraram depois de agosto, né? Então vai ficar para o próximo relatório. Esse aqui são, então, as nossas despesas. A gente, de folha de pagamento, a gente tem uma média de 1.500.000, 1.600.000, o agosto já aumentou um pouquinho, 1.700.000, de folha de pagamento. Acumulado é de janeiro até agosto, ou seja, até agosto a gente, de folha de pagamento, já pagou 12.223.628. Transferências a municípios a gente não fez, a gente tinha essa rúbrica quando tinha um convênio, quando a gente pagava em parte financeira o convênio de Joinville, hoje é com material médico hospitalar, a gente repassa. Transferência do consórcio, que é o CIS Nordeste, né, 92 mil por mês ali.
Até o momento, 743 repassado ao Cis-Nordeste. Em diárias, a média de 12, 13. Agosto aumentou um pouquinho, onde aumentou as nossas demandas, né, de viagem. Então, fechou em 103.939 até o período. E a gente tem o auxílio financeiro a estudantes, que fica em média de 400, 300. Até o momento, 2.600,58 centavos. Aqui também a gente tem parte de material de consumo, fica em média... Varia muito porque a gente não faz compra todos os meses, né? A gente compra, às vezes, para 2, 3 meses, então tem mês que tem mais, tem mês que tem menos. Mas, até o momento, a gente já comprou R$1.031.026,12. Material de distribuição gratuita são os medicamentos, né? Então, também varia muito, né, o mês de compra, mas, até o momento, 771.023 em medicamento foi comprado. Serviços de terceiros profissionais, que é o nosso maior volume, né, orçamentário, vai para aí e para a folha de pagamento, lógico. Isso aqui é a questão de todos os laboratórios, fisioterapia, né, todos esses prestadores. Auxílio alimentação, uma média de 124, 128, né, até o momento 948, quase R$1 milhão em auxílio alimentação. Investimentos, então, né, que é compra de equipamentos, imobiliário, até o momento 840, 663,46. Auxílio financeiro à pessoa física, que aqui entra a parte dos médicos, do programa Mais Médico, que a gente tem que pagar auxílio alimentação e auxílio moradia. Então, até o momento, 162 mil. Tem um valor acumulado, porque, se eu não me engano, em janeiro, entrou aqui auxílio financeiro à pessoa física, a nossa gratificação, que todos os servidores da prefeitura receberam em janeiro, então acabou entrando aqui, por isso que deu um valor maior ali. Então, o total de despesas até o mês de agosto do ano foi 25.430, 997,48. Isso aqui é um resumo, então, né? Nossa dotação inicial lá em janeiro era 33.868.000. Já foi suplementado até agosto 7.500.000, mais ou menos. A dotação atualizada, então, está em 41.312. Liquidamos 25, liquidadas a pagar 5.968, e a gente tem um saldo ainda de 10.145. Já estamos suplementando mais para conseguir fechar o ano também. Esse aqui é o Conselho Municipal de Saúde, né? Só os nossos registros, quantidade de reunião, documentos emitidos, né? Enfim, foram 3 reuniões e 2 documentos emitidos. Aqui é quantidade de funcionários, né? Somando a UPA, Orbank, comissionados, mais médicos, né? Que não entra como folha de pagamento, mas estão aqui, né, atendendo a população. Então, hoje a gente está com um total de 252. Questão de ouvidoria, a gente teve um aumento bem expressivo na ouvidoria. Eu acho que isso é reflexo também da forma que todos os nossos profissionais, a gente tem trabalhado muito com eles, para que qualquer situação seja realizada a ouvidoria de forma oficial, porque assim a gente consegue responder a todos de forma oficialmente e até entender também onde estão as falhas, onde a gente pode melhorar. Tá? Então, a ouvidoria total foram 306, 111 reclamações, 11 informações, 94 denúncias, 80 solicitações, 10 elogios, sugestão nenhuma, foram 306. Então, aqui, assim, só para a conduta de funcionários, então, foi o que mais apareceu, seguido de alguma questão de unidade de saúde, tá? Pode passar. A condição sanitária irregular também, né? E outros atendimentos, 93. Aqui são os nossos serviços oferecidos, né? Pode passar. Todas as unidades que nós temos, Jorge Paulo, Urbucara, Barara, Centro 1, Centro 2, né, A e B, equipe multi, estratégica e complementar. A gente tem também o Centro Integrado em Saúde, clínica de fisioterapia mantivemos com 5, a clínica de oftalmologia ainda, uma credenciada, clínica de ultrassom também, uma credenciada, serviço de psiquiatria 3, laboratório de prótese 1 e laboratório de análises clínicas 4. A rede de serviços, então, ainda a gente mantém a farmácia, a vigilância em saúde e a unidade de pronto atendimento também.
Aqui a gente passa, então, a falar um pouquinho dos nossos números, né? Então, na distribuição de medicamentos, né? No segundo quadrimestre foram atendidos 27.491 pessoas e foram dispensados 30.476 itens. Aqui a gente acabou fazendo essa tabela por unidade, né, para a gente ver a demanda em cada farmácia de unidade. Então, Bararas, né, teve 1.232 atendimentos, ou seja, 1.232 pessoas, né? Centro 1, 5.873. A unidade Centro 2 Central, 7.313. O Jorge Paula era no período que ele estava ali no CIS, né? Então a gente acabou somando os dois, foi 6.186. A Farmácia Central, 4.727. Urubuquara, 2.160. A gente tem muito a unidade Centro 2 como referência para eles retirarem os medicamentos, porque acaba sendo passagem, né? Às vezes sai da UPA, é mais central, então a gente tem uma demanda bem expressiva na farmácia ali de dispensação de medicamento. Aqui é o nosso tratamento fora domicílio, são os nossos transportes, né? A gente teve um aumento do primeiro quadrimestre para o segundo, então foi 3.410 pessoas transportadas nesse segundo quadrimestre. Aqui falar um pouquinho da nossa produção da atenção básica, das unidades de saúde. De atendimento médico, então, segundo quadrimestre, 10.253. Tivemos um aumento praticamente em todas as especialidades aqui, né? A parte da enfermagem, que soma o atendimento do enfermeiro e também do atendimento do técnico de enfermagem, então também subiu de 19 para 27.080. A odontologia também tivemos um aumento, né, de 7.030 para 9.855 atendimentos. A ginecologia ficou ali, né, 430. A pediatria também aumentamos de 345 para 459. E demais profissionais, que é fono, assistente social, né, psicologia, todas essas especialidades, de 2.490 para 5.022. Aqui a gente teve um aumento expressivo porque a gente ampliou o quadro desses profissionais e onde, né, teve essa diferença. E o total, então, do quadrimestre foi 53.099 atendimentos na atenção básica. O absenteísmo, né, que é um desafio diário para nós, enquanto Secretaria de Saúde. A gente, infelizmente, ainda teve um aumento, né, de 18 para 20 nas consultas de médico, enfermeiro, né? Só que eu acredito que agora com o novo formato de atendimento que o Jorge Paula já implantou, e a gente já viu ali uma redução drástica de absenteísmo, e agora para as próximas unidades a gente espera que esse número ele reduza bastante. Aqui são o que a gente oferta, né? A gente tem o programa de combate ao tabagismo, ele é aberto o ano inteiro, né? Só que a gente tem, infelizmente, pouquíssima adesão. A gente tem os adesivos, tem o medicamento, mas a adesão é bem baixa. Então, a gente teve só um grupo no segundo quadrimestre. Programa de tratamento de feridas, no segundo quadrimestre foram 99 atendimentos. A gente ficou um tempo sem enfermeiro ali no CIS, então isso foi o enfermeiro que tinha, acabou o contrato dele, a gente acabou trazendo uma outra enfermeira da rede, e ela entrou em férias, enfim, isso acabou refletindo ali no atendimento do tratamento de feridas. As próteses dentárias ainda sem produção, mas agora iniciamos já, né? Então, próximo quadrimestre a gente já vai ter um número ali de oferta de prótese. E reuniões e capacitações foram 20 no segundo quadrimestre. Aqui algumas ações desenvolvidas, né? As palestras para os servidores da prefeitura, capacitação de saúde bucal, psicoeducação para os agentes comunitários de saúde, capacitação sobre deficiência para as equipes, encontro para os idosos. São muitos, mas aí a gente coloca só algumas, né? Para não ficar muito longo. Aqui o fornecimento de óculos também, que a gente tem um protocolo e fornece. A gente tem sempre mais ou menos essa média, então esse mês foram 28. A gente não tem um limite. Se a pessoa se enquadra no protocolo, ela tem direito, né? Independente de quantas pessoas virem no mês. Sim. Esse protocolo seria qual? Os mesmos critérios para o... Sim, ele tem que estar no CAD único. Tem que ser cadastrado no CAD único, né? Para ter direito ao óculos. Tá?
Independente do grau, enfim, né, isso a gente não leva em consideração, só o CAD único mesmo. Distribuição de fraldas, 40.243, e distribuição de fórmulas, 1.708. Aqui, então, é atenção especializada, né, consulta cardio, endócrino, enfim, né, e os exames, tudo incluído aqui. É UPA? Tá, primeiro começa pela UPA, então. Na UPA, então, a gente teve um total de 36.675 atendimentos, sendo 16.557 realizados pelo parte de técnico de enfermagem e enfermeiro, farmacêutico 1.458, atendimento médico 16.364 e técnico de enfermagem 2.296. Aqui está separado, então é técnico de enfermagem 2.296 e enfermeiro 16.557. Aqui, então, realmente, aqui daí sim são as especializadas, consultas e exames. O CISREG é o Sistema de Regulação Estadual, então, é o que o Estado nos oferta. O Estado, então, nesse segundo quadrimestre, nos ofertou 348 consultas e exames. Deu uma reduzida bem importante ali, né? O CIS Nordeste, de 1.714, a gente ampliou para 2.337 atendimentos. E a PPI, que é a Programação Pactuada Integrada com Joinville, né, que a gente também tem algumas consultas com eles lá, a gente foi agendado 488. Foram atendidas, na média, na atenção especializada, 3.170 pessoas. O absenteísmo aqui também ainda é alto, né, está em 18%, deu uma aumentadinha ali. Tá? Aqui são os exames laboratoriais, então a gente vem se mantendo, né, 50.243 exames realizados no segundo quadrimestre. Fisioterapia no município a gente não tem mais, né, já no primeiro quadrimestre todos os pacientes que precisam de fisioterapia a gente encaminha para as clínicas, tá? A nossa fisioterapeuta ela veio para a parte de regulação e auditoria das clínicas de fisioterapia, e também agora iniciamos as auditorias das clínicas dos laboratórios de análises clínicas. Pode passar. Aqui é a parte odontológica, que aqui se vocês observarem as faltas aqui, e são especialidades dentro da odonto, por exemplo, a endodontia, né, que é o tratamento de canal. Ele é um procedimento muito caro, enfim, foram agendados 45 no segundo quadrimestre, metade disso praticamente faltou. Tá? A estomatologia também uma outra, né, a gente agendou 4, porque realmente tem baixa demanda a estomatologia. Então, ainda também tem falta. A periodontia também foram agendadas 8, metade faltaram. Cirurgia oral menor foram agendadas 10, 30% faltaram. E aqui são as crianças especiais, né? Foram agendados 8 e 25% só faltaram. Aqui é a produção da atenção especializada, né? Que é o que a gente tem em credenciamento próprio aqui no município. A consulta de oftalmo, nós temos uma clínica credenciada, foram ali só 390. Ultrassom foram 1.661 ultrassons realizadas no segundo quadrimestre e raio-x 3.805. Em relação aí aos 48,9% de faltas, respeito com vocês, no trabalho de vocês, o que é feito, no caso eu marco, mas eu não vou, eu comunico? Não. Eu simplesmente perco a vaga e não comunico a vocês para estarem colocando outro na vaga? Sim, 90% a gente perde. Como vai fazer comigo? Então, se é a segunda ou terceira falta consecutiva sem justificativa, esse paciente ele perde o encaminhamento dele. Ele tem que voltar lá para a atenção básica e iniciar todo o processo. Por isso que eu acho um desrespeito. Também respeitar as regras que estão impostas. Sim. E a odontologia, eu não tenho 100% de certeza, né? A Karine não está aqui, mas, se eu não me engano, é ela mesma que faz o contato com esses usuários, que é ela que agenda, ela que liga, assim, um dia antes ou 2 dias antes, bem em cima, e mesmo assim a gente tem essa quantidade de falta. Gente, quanto que é um tratamento de canal hoje? Acho que é uns R$2.000, né? Para tratar um dente. Né?
É, então... se a gente pegar no geral a odontologia, atenção especializada e atenção básica, se a gente somar tudo e botar num bolo, olha quantos de desperdício de dinheiro público, né? É porque a gente não consegue repor aquela falta. Se o paciente não nos comunica, simplesmente... E voltando um pouquinho, só comentando em relação às ouvidorias que tu disse que tem, eu faço ainda uso do SUS. Eu sigo o protocolo do câncer, mas assim, não posso reclamar. As pessoas não sabem aguardar. É fácil criticar o teu trabalho do que aguardar o teu momento de ser atendido. Sim. Porque naquele momento tem alguém que possa estar precisando mais do que eu. Óbvio que eu vou ficar para trás. Infelizmente, na saúde não tem. Eu falo porque eu vivo isso, e mesmo se eu precisar da saúde de alguém mais necessitado que eu respeito. Sim. Isso é muito triste. A gente sabe que tem pessoas que realmente, né, têm a urgência, né, por isso que existe a regulação, né, mas a gente vive muito imediatismo, né, as pessoas não querem resolver o problema delas hoje, né, e hoje quem usa sistema de saúde privado, né, plano de saúde, não consegue agendar um ginecologista nem daqui a 30 dias, nem em 90 dias você não consegue mais, né? E a gente, não que quem é usuário do SUS não pague, sim, paga seus impostos, mas a gente que tem plano de saúde, além de pagar os impostos, a gente paga mais o plano de saúde, mesmo assim tem essa dificuldade, né? Luísa, se me permite também, sabemos que o Jorge Paula conseguiu fazer a abstencionismo lá de faltas é extremamente baixo. Alguma coisa deu certo ali, talvez seria legal, em termos de reflexão, verificar o que, para que a gente possa aplicar também nesses outros INCIS, na odontologia. A ideia agora é que a gente vai começar a fazer as oficinas com as equipes, né? A ideia é que as enfermeiras estejam participando dessa oficina para justamente... Porque depois, como elas já estão vivenciando 3 meses, eu acho, essa mudança, vai para o 4º mês, então elas não foi assim, simplesmente na primeira semana deu tudo certo, elas foram aparando, né, os erros, e aí foram vendo onde podia melhorar, né, e onde chegou na qualidade que está. Então, a gente tem unidade de saúde que já tentou, né, a gente sabe, sem a gente ainda chegar com a oficina, fazer a mudança, mas a gente já recebe ouvidoria na outra semana, assim, porque a gente é um desafio mesmo. Então, é bem importante que a gente sempre tenha alguma unidade piloto para a implantação de um novo programa, porque ali a gente passa um tempo, a gente consegue ver bem onde que a gente pode melhorar, para quando for implantar para as demais, a gente já vai com tudo ajustado, né? Não errar com a unidade, com as próximas unidades. Então, e as enfermeiras ali do Jorge Paula vão fazer parte desse processo para nos ajudar com todas, né? Porque a gente, enquanto gestão, está ali, apoia, mas quem está lá na unidade básica é que sabe o perrengue na hora que acontece ali, né? Então, é importante elas estarem junto com a gente. Aqui são as cirurgias eletivas, aí me orgulho muito, apesar de não ser uma responsabilidade do município, né? Foi do governo federal, mas a gente realizou, no 2º quadrimestre, 80 cirurgias, e pendentes só 87. Eu falo porque a pendência era de quase 500, 600 pessoas em fila cirúrgica, né? E hoje a gente só tem 87. E a gente vem cada vez aumentando mais a oferta de cirurgias, né? A gente não o Estado, e tem funcionado muito bem. Assim, essa campanha que o governo federal, o governo estadual está fazendo, ele está fazendo porque é merecedor mesmo, porque realmente fez toda a diferença para os municípios, porque essa demanda... O usuário que está aguardando uma cirurgia, ele não vai lá na porta do Estado, ele vai na porta da Secretaria de Saúde, ele cobra da gente, né? Então, foi assim, para a gente foi muito bom. E para o usuário, principalmente, né? Aqui a parte da produção de vigilância em saúde, que é epidemiológica, dengue, sanitária, né? Aqui a gente começa falando da imunização.
A imunização no município assim, é um desafio, né? A Kátia que toca a imunização, né, Kátia? Mas a gente está até com bons resultados, mas a gente também não cansa de fazer campanha, né? Tá em cima, está nas escolas, enfim. A gente tem uma cobertura boa em quase tudo, né? Hepatite A ali está com 83, rotavírus 83, pneumococo 10, 88 e poliomielite reforço 80. Os demais ali já estão acima de 100, pode passar. A tríplice viral 98, tríplice bacteriana 105, a vacina para gestante DTPA 93, a varicela está bem baixa, né, 73, a influenza trivalente ali 47%, bem baixa, né, que é a campanha da vacina da gripe. HPV quadrivalente também 78 baixa, né, que pega os adolescentes. A febre amarela 91 tá bom. Covid continua baixa, né, principalmente a quarta dose. E dengue também foi uma campanha ali que a gente teve e também foi bem baixa. E assim, ó, nós trabalhamos na educação, a gente tem uma parte que vai me ajudar, principalmente na matrícula. Nós fizemos matrícula em cima da declaração de vacina. Muitos pais têm, ai, coitadinho, vai doer. Eu digo, gente, vai doer, mas o doer de hoje é a saúde de amanhã. E a resistência dos pais é grande, tá? Infelizmente, a gente não pode efetuar e a gente não faz. É uma ordem vinda lá de cima e se não apresentar, então eles são obrigados a ir. E tem pessoas, é incrível, pessoas assim, tem bom entendimento, falamos. Eles têm alunos nossos de creche que chegam a ir com 3 vacinas atrasadas. Eles precisam daquela vaga, mas eles têm que dar da vacina. E eu disse, teve uma mãe que eu fiquei chocada. 3 vacinas atrasadas da tua filha, mulher, tu é uma pessoa inteligente, é estudada, culta. Mas ela chora, eu digo, mas chorar eu também choro. Todo mundo chora, mas isso é saúde. Claro. Então, assim, gente, é bem a resistência dos nossos pais, não generalizando, mas é muito grande. E assim, a gente bate de frente com essa matrícula. Agora nós vamos ter novas, tanto que a creche faz matrícula nova todo ano, por conta dessa situação de vacina. Porque podia fazer matrícula, vez? Não, a exigência é matrícula nova. Vários pais se obrigarem a vacinar os seus filhos para poder ganhar a vaga. E aqui no município de Garuva, a gente fez essa estratégia já faz algum tempo, que não acontece, pelo menos na rede privada em Joinville, não, mas quando você vai fazer matrícula na rede privada em Joinville, eles pedem uma cópia da carteira de vacina. Quem que lá do colégio vai saber interpretar se aquela criança está com a vacina em dia ou não? Então, aqui no município, a gente implantou já faz bastante tempo, né, Kátia, que tem que ter uma declaração da unidade, do profissional que sabe avaliar a carteirinha. Daí a gente consegue ter 100% de segurança, né, que a criança, e mesmo assim a gente tem essa dificuldade. Aqui foi a palestra sobre a importância da imunização, né, elas vêm trabalhando sempre isso com os agentes comunitários, principalmente, a gente tem feito bastante busca ativa, a gente tem um sistema de BI, o radar, onde a gente consegue tirar nominalmente quem são as crianças que estão com a vacina em atraso, nominalmente quem é a gestante que não fez o pré-natal, nominalmente o hipertenso que não fez a consulta. A gente tem esse dado, essa informação na mão, assim. E isso é dado, né, entregue para os agentes comunitários para a busca ativa nos domicílios. E mesmo assim ainda a gente tem essa questão. Isso. Faz quanto tempo que a gente está trabalhando nesse formato, Kátia? Desde o ano passado. Ano passado? Eu? Pode passar.
Aqui ainda, né, Programa Saúde na Escola, que a gente faz em parceria com todas as escolas, né, os agentes comunitários, as equipes vão até as escolas. Aqui a parte de notificação, né, tem algumas doenças que são obrigatórias a notificação por qualquer profissional que atenda, né. Então, atendimento antirrábico foram 32, violência 27, intoxicação exógenas 9, acidente de trabalho 104 e sífilis 14 e HIV 7. Então, acidente de trabalho é bem expressivo, né? É bem importante as notificações para ver onde a gente direciona as nossas ações, né? A sífilis também duplicou ali, um problema sério, né? HIV também. A toxoplasmose foram 3, acidente por animal peçonhento 7, hepatite viral 1, a lepto e meningite, graças a Deus, nenhuma. Aqui só algumas informações, né? Nós tivemos 98 nascidos, agora no segundo quadrimestre, sendo 53 de parto vaginal e parto cesárea 45. Ainda é um número muito alto de cesárea, né? A gente precisaria ter um número bem maior de parto normal e reduzir a cesárea. E nasceram mais mulheres, mais meninas, né? Foram 52 sexo feminino e 46 masculino. Aqui também é importante do que a nossa população está morrendo, né? No segundo quadrimestre, então, de câncer foram 7 pessoas, neoplasias, né? No total já foram 11. Aqui de diabetes foram 2, transtornos mentais 1, doenças hipertensivas 1, doenças do coração 9, foram 14, né? Então, se eu não me engano, tem outra tabela ali, mas a maior causa do óbito são as doenças do coração. Aqui o resto foi tudo 1, pode passar. Aqui, foram então 55 no ano, até agora, né, até agosto, e no quadrimestre foram 31, então doenças cardíacas e a neoplasia, a maior causa de óbito do município. Aqui as atividades realizadas, né, pelo setor de vigilância epidemiológica, foram 7 atividades educativas, para os setores de regulado, né, para a população foram 1, acompanhamento de usuários em tratamento de tuberculose são 9, pacientes com tuberculose sendo acompanhados, e 4 de hanseníase. A gente estava até discutindo, 9 parece que vem aumentando, mas a gente tem que pensar por uma outra lógica. A gente trabalhou muito a capacitação em capacitação, voltada para a tuberculose para os nossos profissionais, então eles conseguem diagnosticar mais, né? Então acaba aumentando, né, em função disso. Aqui a dengue, então, graças a Deus, a dengue agora, esse ano, né, não chegou para a gente, mas a gente continua fazendo o trabalho de prevenção. Foram inspecionados 8.062 imóveis, foram coletadas 946 larvas, sendo elas 749 positivas, foram feitas 169 bloqueios de transmissão. Se comparar no primeiro quadrimestre, a gente fez muito menos bloqueio, né? E vistorias em pontos estratégicos 223. Vistoria em armadilhas 1066, investigação de denúncias 17, aplicação de inseticida, pulverização, né, que é feita, foram realizadas 28, capacitação para os agentes comunitários de saúde 7 e capacitação para os agentes de combate a endemias 3. Hoje, então, até dia 31 de agosto, né, não sei se ainda está, a gente está com 17 casos confirmados e 4 ainda suspeitos, né, totalizando 21. Então, é um número muito baixo, perto do que a gente já teve aí no ano passado. Aí, também aqui a gente trabalhou bastante a questão da dengue nas escolas, né? Aí também ainda a gente encontra essas situações no município. Isso aqui são fotos do segundo quadrimestre, né? E a vigilância sanitária, então, receberam 10 denúncias, atenderam 8, cadastraram 14 estabelecimentos de saúde, inspecionaram 51 estabelecimentos de saúde e licenciaram 31. Em inspeção sanitária de serviços de alimentação foram 9. Aqui a gente gosta de colocar também o que a gente usou com recurso de investimento, o que foi comprado, né? Então, foi comprado purificador de água, tudo para as unidades, né? Purificador de água, armário, mesa em L, arquivo de aço, gaveteiro, cadeiras,
Aqui também entra a parte da reforma do Jorge Paula, né? Pode passar. Não vai? Não, mas tem mais. Que estranho. Enfim, cortou, será? Sim. Enfim, televisão, computador, né? Foram comprados toda essa parte de imobiliário e equipamentos para as unidades. Também aqui também de investimento foi feita a terraplanagem da nova unidade que está sendo construída, né? Também entra como investimento. Enfim, era isso então, né? Então, os últimos 4 meses essas foram as ações e os atendimentos e as ações realizadas, né, pela Secretaria de Saúde. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então era isso. Agradeço a presença de todos. Tenha uma ótima tarde aí. Restinho de tarde, né?